Olá! Com a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o chamado efeito Lula ficou ainda mais forte. Esta semana, Bolsonaro alterou novamente seu discurso e vem tentando amenizar o negacionismo praticado em mais de um ano de pandemia. Na entrevista central, conversamos sobre os impactos das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a Lava Jato para a conjuntura nacional, com o cientista político Vitor Marchetti. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha esses e outros assuntos no Central do Brasil a partir de agora. Central do Brasil. O pronunciamento de Bolsonaro na terça-feira foi marcado por panelaços e tuitaços contra o presidente. Com a crise sanitária levando à morte de mais de 2.000 pessoas diariamente e levando o país ao colapso, a pressão pelo impeachment de Jair Bolsonaro cresce todos os dias. Vamos ouvir a avaliação da ativista feminista Sara de Roure. Embarque imediato. Essa semana em todo o Brasil, movimentos sociais, movimentos de mulheres, movimentos populares estão organizados para dizer fora Bolsonaro. Da janela das nossas casas ou fazendo faixaços com ações criativas, trancamento de rodovias, enfim, tudo que está ao nosso alcance nós temos feito. Então a pergunta é, o Congresso Nacional tem feito tudo que está ao seu alcance para restabelecer a democracia nesse país? Ou ele segue em silêncio frente aos desmandos do governo federal? O Congresso Nacional tem feito o seu papel para investigar por que não existem insumos e por que não chega vacina para o povo brasileiro? Ou ele segue subserviente ao governo federal? Nós dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres, queremos ver e queremos acompanhar de perto as ações do Congresso brasileiro para derrubar esse presidente, para abrir um processo de investigação que seja coerente com a magnitude dos crimes que ele tem cometido. Nós estamos fazendo a nossa parte. E vocês, congressistas, deputados, deputadas, senadores e senadoras? Não é só dentro dos lares que as mulheres trabalham mais. Na política institucional, as parlamentares também estão entre as mais ativas e produzindo mais projetos de lei. Conforme mais mulheres das classes trabalhadoras adentram ao Congresso, são criadas mais propostas que visam atender às necessidades das mulheres que enfrentam no dia a dia a desigualdade de acessos e a desvalorização de seus trabalhos. Naya Tawane nos conta mais. Trilhos do Brasil. Apenas 15% das cadeiras do Congresso Nacional são ocupadas por mulheres. E mesmo assim, as deputadas são responsáveis por 22% dos projetos relacionados à educação e 25% sobre saúde. É o que mostra um estudo do Instituto Vamos Juntas, que analisou a atuação das congressistas entre os anos de 2015 a 2020. A deputada Vivi Reis, do Partido Socialismo e Liberdade, aponta a necessidade de estimular cada vez mais a presença de mulheres na política. Se tem a ideia de que nós não devemos estar aqui. Se tem a ideia que esse espaço não é nosso, que para nós resta um não lugar. Mas nós não vamos deixar que isso aconteça. Nós vamos seguir, sim, fortes aqui. Vamos seguir sendo a semente de Marielle. Vamos seguir construindo política para as nossas, para as de baixo. Ao longo desses 5 anos, analisados pelo estudo, as deputadas apresentaram 40% mais projetos do que seus colegas homens. Para Thalita Nascimento, do Vamos Juntas, a presença de mulheres na política demonstra grandes avanços. Mas quando nós olhamos esses dados, nós vemos que as mulheres também são mais eficientes. As mulheres aprovam 2 vezes mais do que os homens dos seus projetos de lei. E isso tem muito resultado por conta da articulação que a bancada feminina tem hoje na Câmara. A bancada feminina ela é composta por parlamentares de diversos partidos, com ideias diferentes, mas que se unem quando a pauta diz respeito à igualdade de gênero. O estudo ainda mostra que 27% dos deputados homens apresentaram menos de 3 projetos por ano, enquanto apenas 13% das mulheres atuaram com a mesma quantidade.
Esta semana já falamos do processo de privatização da empresa Brasil de Comunicação e como esta venda traz prejuízos à democracia. Hoje trazemos as atualizações sobre a venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, já aprovada pela Petrobras. A negociação feita com um fundo árabe é contestada por trabalhadores e parlamentares devido aos prejuízos diretos e indiretos que esta venda trará. Afonso Bezerra traz mais informações. Nacional. Um documento produzido pela diretoria da Petrobras e divulgado pelo jornal Estado de São Paulo reconhece que o valor pelo qual a refinaria Landulfo Alves foi vendida está muito abaixo do que o previsto pelo mercado. A RLAM, como é conhecida, foi negociada com o fundo árabe Mubadala por 1,65 bilhão de dólares. A venda foi aprovada nesta quarta-feira, 24 de março, às vésperas da saída do presidente Roberto Castelo Branco. Ele foi afastado do cargo em virtude dos sucessivos aumentos no preço dos combustíveis. Sindicalistas e parlamentares criticam a privatização de parte do patrimônio da Petrobras. Jairo Batista, trabalhador petroleiro e integrante do Sindipetro Bahia, critica a decisão do Conselho. E vai haver concorrência, muito pelo contrário, vai haver transferência da capacidade do governo incidir sobre o preço dos combustíveis para um Estado estrangeiro estar fazendo esse papel, que vai nos colocar cada vez mais em uma situação de subserviência e realmente preocupante, tanto do ponto de vista do consumidor, como do ponto de vista de nossa soberania. A refinaria Landulfo Alves é uma das pioneiras do país. Instalada na Bahia, ela se destaca por produzir 14% do refino nacional e tinha um papel estratégico para os municípios baianos. Com a venda para o Fundo Internacional, este potencial fica comprometido. O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, avalia que a aquisição internacional da refinaria não vai diminuir o preço dos combustíveis, como informado pelos defensores da negociação. Não vai diminuir o preço, porque, veja, quando eu olho o avesso do avesso é o seguinte, eu hoje já estou na paridade internacional, aí vendo uma refinaria para um fundo árabe. Você acha que o fundo árabe vai vender abaixo da paridade internacional? A venda da RLAM faz parte de um processo de desinvestimento da Petrobras. Nossa reportagem entrou em contato com a Petrobras, mas não obtivemos resposta até o fechamento da reportagem. A venda de estatais tem sido usada como moeda de troca por Bolsonaro para manter o mercado ao seu favor. Mas com a crise sanitária e seus impactos negativos para a economia, este projeto neoliberal e entreguista tem se mostrado insuficiente. Novos fatos políticos estão encurralando Bolsonaro e fazendo com que ele altere a sua postura frente à pandemia. O fortalecimento da figura de Lula é uma das razões. Sobre este assunto, conversamos com o cientista social Vitor Marchetti. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje a Entrevista Central conversa com Vitor Marchetti. Ele é cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Vai conversar conosco sobre a pauta política e sobre a recuperação dos direitos do ex-presidente Lula. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Jonatas. É um prazer falar com vocês. Vitor, com a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o presidente Lula obteve uma segunda vitória jurídica e política em menos de 2 meses. Na sua visão de cientista político, quais impactos essas 2 vitórias podem ter no eleitorado? Olha, Jonatas, a gente já teve aí um termômetro disso, né, a partir da repercussão do discurso, né, que o Lula fez no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo, logo depois da decisão do ministro Edson Fachin. Quer dizer, ele, além de pautar o Poder Executivo, né, porque tudo que ele colocou, inclusive a gente tem aí agora recentemente a decisão do governo de criar o tal do comitê de gestão, enfim, todas as falas feitas ali por Lula acabaram impactando na agenda do governo, o que mostra que o discurso de Lula produz uma mudança no executivo, porque o executivo sabe que Lula tem uma capacidade de liderança política e de capacidade de liderança popular que exigiu desse governo
uma reação para tentar um pouco manter a sua popularidade e fazer um contraponto à capacidade de agregação política que Lula tem. Se Lula vai ser candidato ou não, são outros 500. O fato é que essa decisão ela já produz, do ponto de vista político e do ponto de vista eleitoral, um realinhamento completo, inclusive para a construção da tal frente democrática, para se fazer aí, para se colocar um contraponto ao bolsonarismo. À luz da ciência política, por que o governo fez isso? Ficou tão evidente toda essa mudança de rumo no discurso do presidente Bolsonaro? O Bolsonaro e o bolsonarismo tentaram construir, lá no começo da pandemia, a dicotomia entre crise econômica e medidas de combate ao Covid. Como se as medidas que tínhamos disponíveis para combater o Covid fossem produzir um prejuízo econômico e, portanto, não poderíamos adotá-lo. Ela serviu, de alguma maneira, para dar uma orientação para a tropa e uma liga, né, para esse conjunto, para esse grupo político. O governo hoje ele perdeu o discurso que organizava a sua tropa. Está tentando retomar esse argumento, mas ele já deixou um rastro, né, muito grande e intenso de medidas que contrariam, né, o que o governo passou a dizer ainda hoje. Isto se agrava ainda por conta da deterioração das relações econômicas, né? Desemprego crescente, inflação, né? Um auxílio emergencial bastante minguado. Partindo um pouco para a geopolítica, o ex-presidente Lula deu entrevista para a CNN norte-americana, deu entrevista para o Le Monde, na França, sempre chamando uma reunião do G20, pedindo vacina aos países mais ricos. Essa importância do presidente Lula no exterior parece ser maior, inclusive, do que a imprensa brasileira dá. Por que Lula ainda é tão importante no cenário internacional? É uma das lideranças políticas das democracias contemporâneas mais importantes, né? Lula fez um governo de equilíbrio, Lula sempre legitimou os órgãos internacionais, né? E isso fica cada vez mais evidente quando você tem um governo que hoje tem uma agenda do que eles chamam de antiglobalismo, né? Minando ou sabotando todos os acordos internacionais, os acordos de cooperação e as instituições internacionais. O presidente Arthur Lira mostrou um pouco de impaciência com o Jair Bolsonaro, apesar de ter sido candidato dele à presidência da Câmara dos Deputados. Você acha que as agendas do governo federal, reforma administrativa, privatização de estatais, diante dessa pandemia, ela avança esse ano? Eu acho que nada avança se a gente não combater a pandemia de modo adequado. Quer dizer, não há hoje, com um país chegando a 300 mil mortos, né, com essa média móvel de óbitos diários no país, né, batendo em 3 mil mortos diários. Quer dizer, não há possibilidade de discutir qualquer agenda hoje que não seja uma agenda liderada pela saúde para que a gente possa produzir aí, resultados mais eficazes. A questão é que o governo Bolsonaro já bateu cabeça em relação à apresentação dessas propostas. O governo não tem capacidade de liderar uma agenda. Me parece que o Arthur Lira, nesse momento, ele representa uma outra coisa. Ele é um representante mais raiz daquele centrão fisiologista do Congresso Nacional. E vamos falar um pouquinho de cinema. Hoje o convite é para você assistir a obras audiovisuais realizadas por pessoas negras. A curadora da mostra Negritude Infinita, Lilian do Rosário, do Ceará, dá os detalhes. Parada Cultural. Olá, eu me chamo Lilian do Rosário, eu sou uma das curadoras da mostra Negritude Infinita. Essa mostra, que nasceu aqui no Ceará, é uma mostra de cinema negro. E esse ano de 2021, na sua terceira edição, ela se reinventou e está completamente online. Então, se você quiser assistir um dos filmes selecionados, que são cerca de 34 filmes, entre curtas, médias e longas metragens, é só acessar o nosso site, negritudeinfinita.com, que lá você vai conseguir encontrar todos esses filmes. Eles estão disponíveis até o dia 28 de março, então corre lá para assistir. Corre lá na página da mostra para conferir o conteúdo. E se você prefere escutar o nosso programa enquanto trabalha, a gente também está disponível nas plataformas de podcasts, Deezer, Spotify, Apple e Google Podcasts.
Eu fico por aqui. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.